Imagine-se acordando em uma manhã calma de verão, no ano de 1789. O ar de Paris tem um cheiro particular, uma mistura de pão fresco, vindo das padarias, fumaça das chaminés e um leve odor do rio Sena, que atravessa a cidade. Você se levanta de uma pequena cama de madeira em um quarto simples, iluminado apenas pela luz suave do sol que entra pelas janelas estreitas. O barulho da rua começa a crescer, carruagens passando, vozes de vendedores e passos apressados ecoando no calçamento de pedra. Aos poucos, você percebe que aquele não é um dia qualquer, mas sim um momento em que Paris inteira parece estar prestes a mudar para sempre. Lá fora, o clima é de tensão e expectativa. As pessoas conversam em voz baixa, trocam rumores sobre os acontecimentos recentes, sobre a fome que atinge muitos lares, sobre o preço do pão, que sobe cada vez mais, e sobre reuniões secretas que parecem acontecer em todos os cantos. Ainda assim, há um ritmo normal que continua. Os mercados se enchem de frutas, legumes e tecidos coloridos. As barracas se espalham pelas ruas estreitas e cheias de vida. Você caminha devagar, observando cada detalhe, sentindo-se parte daquela imensa cidade que pulsa como um coração inquieto. O som das rodas das carroças, misturado com os gritos dos vendedores, cria um fundo constante, mas não agressivo. É como se Paris tivesse sua própria melodia, ora suave, ora intensa. Caminhando entre os prédios de pedra e madeira, você passa por igrejas antigas, por pequenas lojas e por becos que guardam segredos silenciosos. A cada esquina, há crianças brincando, senhoras carregando cestos e homens conversando com expressões carregadas de preocupação. O dia mal começou e já se sente o peso de algo maior, como se a cidade estivesse à beira de um despertar. Enquanto continua sua caminhada, você se aproxima de uma praça movimentada. O sol ilumina as fachadas antigas dos prédios e o som da multidão cresce em intensidade. Ali, grupos de cidadãos se reúnem, discutindo calorosamente. Você escuta palavras como liberdade, justiça e povo, repetidas como se fossem mantras que tomam conta das conversas. No entanto, não há pressa em se revoltar naquele instante. Tudo parece uma grande preparação, um acúmulo de sentimentos que ainda estão se formando. Sentado em um banco de pedra, você observa a vida. Ao redor, os sinos de uma igreja próxima tocam, lembrando a todos da passagem das horas. Um padeiro atravessa a praça com uma bandeja de pães e imediatamente as pessoas se aproximam, algumas implorando por preços mais baixos, outras simplesmente olhando com desejo, sem ter como comprar. A fome é um fantasma que acompanha muitos parisienses, e você sente isso no ar. Apesar disso, há beleza em cada detalhe da cena. As roupas simples, os chapéus, as saias rodadas e os aventais contam a história de uma cidade cheia de diversidade. O céu azul contrasta com o movimento intenso das ruas, e o vento suave que passa carrega o cheiro de flores vindas de algum jardim próximo. Caminhando mais adiante, você passa por guardas que vigiam atentos. Suas expressões sérias mostram que algo pode acontecer a qualquer momento. Ao mesmo tempo, artesãos trabalham em suas oficinas, batendo martelos em metais, costurando tecidos e moldando madeira, como se quisessem manter a normalidade em meio às incertezas. A cada esquina, Paris revela camadas diferentes de sua alma. Há medo, há esperança, há resistência, mas também há uma estranha tranquilidade, como se o destino estivesse sendo escrito lentamente. Ao atravessar uma ponte sobre o Sena, você observa o reflexo dourado da luz do sol na água. O rio segue seu curso, sem se importar com o burburinho da cidade. Do outro lado, a silhueta imponente do Hotel de Ville
A Prefeitura de Paris se ergue como um símbolo de poder e de decisões que mudam a vida de todos. Você segue o fluxo de pessoas que caminham com pressa, carregando baldes de água, cestos de legumes ou simplesmente indo em direção a lugares onde novas ideias estão sendo discutidas. Os cafés estão cheios. Dentro deles, homens falam sobre filosofia, sobre liberdade, sobre como o mundo precisa mudar. Alguns citam nomes conhecidos como Rousseau e Voltaire, e outros simplesmente contam as dificuldades de suas vidas diárias. O ambiente é carregado, mas também vibrante, como se cada palavra fosse uma faísca, acendendo uma chama coletiva. Saindo do café, você segue para as ruas mais estreitas, onde o cotidiano é ainda mais visível. Crianças descalças correm rindo, apesar da pobreza. Mulheres lavam roupas em bacias de metal, esfregando com força, enquanto conversam entre si. O cheiro de comida simples, como sopas e caldos, escapa das janelas abertas das casas. É uma mistura de simplicidade e resistência, como se o povo encontrasse força na própria sobrevivência. O som de um músico tocando violino em uma esquina suaviza o ambiente, trazendo um toque de serenidade no meio da agitação. Você para por um instante para ouvir, deixando-se levar pela melodia calma que se mistura aos sons da cidade. Por um momento, Paris parece respirar junto com você, lenta e profundamente, como se a cidade inteira fosse uma só presença viva. À medida que a tarde avança, o calor diminui e as sombras começam a se alongar pelas ruas de pedra. Você caminha em direção à Bastilha, uma fortaleza imponente que domina parte da cidade. Sua presença é marcante, cercada por guardas e observada com atenção pelos cidadãos. Muitos a veem como um símbolo de opressão, um lugar onde os ecos de injustiças ainda ressoam. Ao redor, pequenos grupos se reúnem em silêncio, como se apenas a visão daquela construção fosse suficiente para despertar sentimentos profundos. Mas, ao mesmo tempo, há calma no ar. As pessoas conversam baixinho, algumas sentadas nos degraus próximos, outras apenas passando, tentando não chamar atenção. Você observa as grades, as torres e as muralhas, percebendo a força e o peso da história que aquele lugar carrega. Continuando sua caminhada, você percebe como as ruas se enchem de histórias diferentes. Um vendedor de livros, usados, exibe volumes empoeirados que falam de filosofia e ciência. Jovens curiosos folheiam páginas com cuidado, como se buscassem respostas para suas próprias inquietações. Mais adiante, um grupo de trabalhadores carrega barris pesados, enquanto mulheres vendem frutas frescas em cestos coloridos. A vida continua, apesar das tensões que crescem. Ao mesmo tempo, a cidade guarda um silêncio que parece prenunciar algo grandioso. Os rostos que você vê trazem expressões que misturam cansaço e esperança. E ao observar tudo isso, você sente como se estivesse testemunhando um momento único, uma encruzilhada da história, mas ainda envolta em uma atmosfera calma e lenta, como uma respiração profunda antes de um grande suspiro. Com o cair da noite, as ruas de Paris se transformam. As tochas e lampiões começam a se acender, iluminando suavemente o caminho. O brilho alaranjado da chama cria sombras que dançam nas paredes, tornando a cidade quase mágica. O movimento diminui, mas não desaparece. Pessoas ainda caminham, algumas voltando para casa após um longo dia, outras se reunindo em tabernas para beber vinho barato e conversar. O ar noturno é mais fresco, trazendo consigo um alívio para os corpos cansados. Você se aproxima das margens do Sena novamente, observando como a água reflete as luzes da cidade. O som do rio é constante e tranquilizador,
como se fosse uma canção antiga que sempre acompanhou Paris. A sensação de estar no coração de algo maior se intensifica. Ao olhar para cima, você vê a silhueta da Catedral de Notre-Dame, iluminada pela lua. Suas torres parecem tocar o céu, e suas gárgulas observam silenciosamente a cidade adormecer. O contraste entre a calma da noite e a intensidade do dia cria um equilíbrio perfeito. Você continua a andar, passando por vielas mais silenciosas, onde apenas o som de passos ecoa, a serenidade em cada detalhe, o ranger distante de uma carroça, o murmúrio de vozes baixas em alguma janela aberta, o cheiro de madeira queimando em lareiras. Paris, mesmo em tempos de mudança, encontra um jeito de oferecer momentos de paz. É como se a cidade sussurrasse ao ouvido de quem está disposto a ouvir, lembrando que mesmo em meio à revolução, sempre há espaço para respirar e simplesmente existir. A madrugada chega e você encontra um lugar tranquilo para descansar. Sentado em um banco próximo a uma pequena praça, observa como a cidade silencia aos poucos. As ruas estão quase desertas, exceto por algum guarda solitário ou um gato que cruza rapidamente. O vento frio sopra suavemente, trazendo consigo a promessa de um novo dia. Você fecha os olhos por instantes e percebe como aquela experiência de caminhar pelas ruas de Paris em 1789 foi única. Não houve pressa, apenas a calma de observar, de sentir e de testemunhar uma época em que a história estava prestes a mudar para sempre. Mesmo em meio às dificuldades, a fome e as tensões, Paris revelou sua alma tranquila, feita de música, de cheiros, de luzes e de pessoas que, apesar de tudo, seguiam vivendo. A revolução está apenas começando, mas naquele momento, o que importa é a serenidade que a cidade oferece. Você respira fundo, ouvindo ao longe o som do rio e o canto de um galo, anunciando a manhã que se aproxima. A cidade desperta lentamente mais uma vez, pronta para escrever novas páginas de sua história. E você, presente nessa jornada silenciosa, guarda consigo a lembrança de ter vivido um dia inteiro nas ruas de Paris durante a Revolução, não como um herói ou um personagem distante, mas como alguém que caminhou, observou e sentiu a calma de um mundo em transformação.